Fala, torcedor alvinegro, seja muito bem-vindo ao BPR. Vamos falar sobre esse momento do Ceará Sporting Clube, abordando agora sobre a percepção do atual presidente do Ceará. O que não foi feito pelo João Paulo até aqui, para a gente sentir uma diferença em que se tivesse uma ruptura, que houvesse uma ruptura entre a gestão do Robinson e a gestão do João Paulo. O torcedor, de uma maneira geral, não consegue enxergar a mudança, não percebe em grandes mudanças, e isso tem afetado a rotina do torcedor, que está chateado e por muita razão, com muita razão, tem reclamado nas redes sociais, tem reclamado no estádio, e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é importante demais. Vem comigo. Fala, torcedor alvinegro, chegando aqui no BPR, você já sabe, tem que deixar o like e se inscrever por aqui. Obviamente, esse é um vídeo opinativo, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho da gestão do João Paulo, tudo que ele tem feito até aqui, e o porquê do torcedor estar tão chateado com a sua gestão. Os resultados não acontecem, o Ceará é mergulhado nos mesmos problemas da gestão do Robinson e a gente não consegue entender qual a diferença da gestão do Robinson para a gestão do João Paulo. Você que está chegando agora, já sabe, deixa o like por aqui. No final do vídeo, se assistir todo o vídeo, comenta por aqui, diz tua opinião para a gente, que é importante demais para a gente debater sobre esse péssimo momento do Ceará Sporting Clube. Vamos nessa. Galera, é o seguinte, vamos começar lembrando que o João Paulo foi eleito presidente em 29 de março, né, quando ele disputou com o Pedro Gabriel como o candidato também à presidência do Ceará Sporting Clube, e ele venceu essa eleição no dia da semifinal da Copa do Nordeste, onde eliminamos o Fortaleza nas semifinais, naquela vitória por 3-2, e chegamos à final da Copa do Nordeste. O João Paulo ele acabou se tornando, logo de cara, presidente, campeão do Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e isso foi muito importante para a sua gestão, porque trouxe segurança, uma segurança, ou teoricamente se trouxe inicialmente, para ter uma ruptura, para ser um momento de ruptura. Um momento de ruptura de ânimo do torcedor. O torcedor do Ceará ficou muito feliz com a conquista da Copa do Nordeste. Aquilo foi fundamental para a gente seguir em frente, tendo um início de Série B mais tranquilo. Poderia ter sido tudo isso que eu falei, mas não foi bem assim. A ideia inicial, quando a gente conquistou a Copa do Nordeste, ou quando a gente venceu o primeiro jogo contra o Sport, é que a gente teria um início de gestão mais tranquilo do João Paulo, por conta da conquista da Copa do Nordeste e os sinais que o time do Ceará vinha dando nesse início de temporada. Claro, ainda tinham defeitos, mas o clube tinha vencido os principais clássicos reis, perdeu o Campeonato Cearense, normal, mas venceu na Copa do Nordeste, o título mais importante até então. Vencemos a Copa do Nordeste, nos tornamos tricampeões, nos juntamos a Sport, a Bahia e ao Vitória como os maiores campeões do Nordeste, e isso seguramente iria trazer para o João Paulo uma tranquilidade para que ele pudesse desenvolver um trabalho mais efetivo, mais contundente, né? Mas, infelizmente, não foi isso que a gente viu. O time do Ceará, que tinha demonstrado um potencial lá no início da temporada, já foi completamente desfigurado. A gente já está na Série B com praticamente um outro time do 1 ao 11. A gente não vê mais identidade no time do Ceará e nem no elenco do Ceará. Por que tudo isso está acontecendo e a gente não está vendo atitudes que pudessem fazer as coisas mudarem? Por que a gente mergulhou nesse mar de erros e a gente não está conseguindo entender? Por que o João Paulo não fez as mudanças que são necessárias para a gente alcançar os melhores resultados? Tudo leva a crer que essa construção de trabalho do João Paulo inicial foi de tentar trazer uma tranquilidade para todo mundo. A minha leitura é que o João Paulo tentou, diante do cenário de bastidores políticos, ele tentou trazer tranquilidade para todo mundo, trazer o diálogo, tentar conversar com todas as frentes. É óbvio que, pelas circunstâncias de um rebaixamento, a chateação interna era igual à externa, a do torcedor. Só que a interna, ela também ela participava ativamente de decisões dentro do clube, porque ia ter a eleição para o conselho e a eleição para a presidência. Grupos políticos foram formados, grupos de votos também foram formados. O João Paulo tentou dialogar com todos, se colocou à disposição de falar com todos, participou de diversas entrevistas em mídia independente, mídia tradicional, se colocou à disposição de todos. Mas, infelizmente, até agora, está faltando o João Paulo se colocar na disposição de ser o presidente do Ceará. Porque algumas coisas já dá para perceber que os erros graves de uma temporada consistente
que é o pertencimento dos jogadores, a concentração e o foco no objetivo do acesso, foi se perdendo logo depois do título da Copa do Nordeste. Aquele grupo não conseguiu transferir os bons jogos que fez em momentos decisivos do começo da temporada para o início da Série B. E a gente perdeu os 2 primeiros jogos de maneira contundente por um time completamente sem objetivo dentro da Série B. Foi notório e foi por isso, eu creio, que somado a outros motivos ali que não ficaram claros nem para mim, nem para o torcedor, o Morínigo foi demitido. Correto ou incorretamente, eu nem quero trazer isso para o debate agora, mas foi uma decisão muito enérgica e arriscada. O que levou a crer, na minha visão, de que ele tentou ali fazer um movimento brusco de trazer um treinador que, teoricamente, já era previsto na programação para iniciar o trabalho no Ceará, que era o Barroca. Para mim, um erro tremendo. Porque o peso da pressão que o Ceará vivia e ainda vive, não cabia um treinador com os resultados tão pífios na carreira como o Barroca. Por sorte, o Barroca conseguiu ganhar a Copa do Nordeste, perdendo o jogo da final. E eu acho que essa decisão da mudança do Morínigo, naquele momento, também pode ter afetado a segurança e a estabilidade dos jogadores que chegaram nessa temporada. Nem estou falando aqui de jogadores mais tarimbados, que já vieram junto com o rebaixamento do Ceará, o caso do Eric, do Richard, do Luiz Otávio. Mas e os jogadores que chegaram nessa temporada? Vendo essa cena, eu acho que isso pode ter afetado aquela demissão intempestiva entre os 2 jogos da final. Acho que poderia ter esperado o segundo jogo da final. Talvez um ânimo novo, junto com o Morínigo, pudesse fazer o Ceará trazer um resultado melhor para a sequência da Série B. E talvez aí depois, por alguma circunstância da temporada, a gente tivesse mais pontos, mas fosse cabível a demissão do Morínigo. Naquele momento eu achei arriscada demais, mas enfim, foi feito daquele jeito. E aí, dali em diante, eu imaginei o João Paulo, que faz uma decisão tão arriscada assim, entre 2 jogos da final, vai ter a atitude necessária também em momentos críticos durante essa Série B. Mas não foi isso que aconteceu. A gente tem sentido que o Ceará, a instituição, no comando do João Paulo, se perdeu nas suas escolhas, se perdeu nas suas decisões e se perdeu na segurança sobre o que estava fazendo. A sensação que eles nos passam é que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Estão se apegando agora numa situação do imponderável para tentar encontrar um caminho para o clube. E isso é muito preocupante, porque a gente recaiu sobre isso também em 2022. E esse é o ponto em que a gente sabe que falha sempre um clube que não tem planejamento. É claro que o João Paulo se tornou presidente durante a temporada, mas ele precisava rapidamente ter detectado onde ele precisava agir também em relação à sua gestão. E o João Paulo preferiu, até agora, se manter conectado com toda a sua gestão, que tem muitos erros. Erros do ponto de vista gerencial. O diretor de futebol perdeu a mão com o grupo, perdeu a mão com o elenco. O elenco não se conecta mais ao Ceará Sporting Clube. É inevitavelmente um elenco que não vai conseguir entregar um acesso ao Ceará, a não ser que aconteça um fator novo, uma mudança drástica, alguma coisa que mude. E eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando de ambiente. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque até agora o João Paulo não conseguiu detectar isso. E aí eu não sei até que ponto essa não mudança, essa tentativa de não mudar absolutamente nada, dar uma cara nova ao departamento de futebol, dar uma cara nova a outras áreas do clube, que até houve algumas pequenas coisas que o João Paulo conseguiu fazer, fez um pouco mais de coletivas, apareceu ali em alguns momentos, mas agora ele já está mais sumido. O próprio marketing do Ceará voltou a fazer mais ações sociais, acho isso muito importante. Está saindo agora o Vozão Academy, que é um projeto novo, diferente, né? Tem também o projeto das Olimpíadas também. Agora, se você parar para pensar, o cerne do futebol, que é o principal ponto que está todo mundo chateado, não foi feito absolutamente nada. E a grande mudança no futebol iria dar mais chancela para um projeto tão importante como o Vozão Academy, como o projeto das modalidades olímpicas,
Quando você faz todo esse trabalho ali paralelo, o que chancela todo esse trabalho é o futebol profissional. E a gente não fez absolutamente nenhum movimento dentro do departamento de futebol. Então hoje a gente está refém de uma situação em que o João Paulo absolutamente escolheu ter uma estabilidade maior. A única movimentação diferente que ele fez foi trazer jogadores, que de fato foi um ponto em que a gente foi um pouco mais ousado do que nos últimos anos. Mas no futebol, na gestão de futebol, somos exatamente a mesma coisa do Robson de Castro, hoje sobre nova direção. Aí vai de cada um achar que tá pior, tá melhor. Na minha opinião, se a gente está em 10º lugar da Série B com a maior folha da Série B, a gente piorou. A nossa gestão de futebol piorou muito. Então, não é que eu estou premiando ou parabenizando o Robson, pelo contrário, foi desastroso também. E a gente está colhendo as consequências da má gestão dele. Tudo que a gente está vivendo hoje, de a gente ter um presidente que, na minha opinião, está inseguro no cargo, não inseguro de sair do cargo, mas inseguro sobre as suas próprias decisões. Está um pouco perdido, e a sensação que o João Paulo passa para todos nós, isso é culpa também, em parte, do que o Robson fez quando ele centralizou o clube inteiro sobre ele. Ninguém foi formado para ser presidente agora. E hoje, está todo mundo tateando o que tem que ser feito dentro do clube. O clube está um pouco perdido, não sabe para onde ir. E aí, isso é reflexo dessa insegurança, vai passando hierarquicamente para dentro das áreas. Para dentro das áreas, para os funcionários, para os jogadores. O Ceará não sabe como lidar com os jogadores. O Ceará não sabe lidar com pessoas. E não aprendeu isso. A ideia que se tem hoje dentro do clube é de que a gente precisa cobrar os jogadores porque estão sendo pagos em dia. Só que todos os clubes da Série B e da Série A, praticamente 100%, pagam em dia. Você não precisa cobrar, você precisa dar condições de trabalho melhores. Você tem que motivar melhor os seus jogadores do que as outras equipes. Você tem que causar um impacto do tamanho que é o Ceará Sporting Clube para esses atletas que chegam aqui. Pagar em dia ou não já não é um diferencial que era em 2009, quando o Evandro assumiu. E ele lutou muito para o Ceará pagar em dia. O Robson também. E, assim, de lá para cá, de fato, teve uma fase temporal que isso foi muito importante. Só que hoje em dia é preciso muito mais o nosso presidente entender de gestão. O João Paulo chegou numa entrevista e disse que não importava a gestão, inicialmente. Que o importante era ganhar um título. Tudo bem, a gente já ganhou esse título. Rapidamente ele já ganhou esse título. Mas agora a gestão importa. E o João Paulo precisa fazer a diferença. É importante demais que daqui para frente o João Paulo precise desassociar essa identidade que existe no departamento de futebol com a gestão do Robson. Ou sempre o torcedor vai vê-lo como uma sequência do Robson de Castro 2, como muitos falam por aí. Está muito associado a gestão do João Paulo e a do Robson pelo departamento de futebol. Se o João Paulo não promover essas mudanças, que basicamente já fizeram a nossa temporada fracassar de acesso, porque a gente está praticamente fora da luta, e eu acho até que eu tentaria, se eu tivesse no lugar do João Paulo, tentaria, eu acho que muitos torcedores também, tentariam fazer algum movimento para causar algum impacto. Algo maior teria que ser feito, uma ruptura. Mas não é do perfil do João Paulo pelo que eu entendo e pelo que eu conheço. E pelo que ele apresentou nas entrevistas, acho muito difícil o João Paulo tomar uma decisão mais ousada nesse aspecto. No aspecto diretivo, no aspecto de gestão mesmo, executivo. De dizer, cara, isso aqui não é o ideal, isso aqui precisa mudar e eu vou fazer as mudanças necessárias. Não importa a hora, porque a gente está numa situação crítica. E o momento do Ceará é muito crítico. O momento do Ceará é muito crítico. O momento de gestão do Ceará e político é péssimo. Mas uma pessoa pode fazer a diferença e não está fazendo. É o João Paulo. Eu espero realmente que o João Paulo entenda o que eu estou tentando passar aqui, não como uma crítica por si só, mas pelo fato de que a gente não tem mais tempo para diálogo. A gente precisa mudar as coisas. O clube está tentando ir em algumas frentes fazer acontecer. Mas nada disso vai ter a chancela do torcedor se a gente não profissionalizar ainda mais num nível muito superior o departamento de futebol. Se ele não entender isso, de nada vai valer a Vozão Academy, qualquer outro projeto que o clube faça.
os esportes e modalidades olímpicas, as ações que o marketing está promovendo, as ações do clube tentar educar o torcedor em relação às pautas de homofobia nos estádios. O clube acabou de ser punido em 40 mil. O ganho das causas em cima do Leandro Carvalho. Tudo isso são pontos que são positivos, mas quando o Ceará posta isso nas redes sociais e no estádio ou é comentado, tudo isso é visto como crítica. Coisas que são positivas do clube viram críticas porque no cerne principal da gestão do João Paulo não houve mudanças. Então, para o torcedor, fica a sensação de que é mais do mesmo. Por mais que coisas estejam andando em paralelo dentro do clube, de uma maneira diferente, e eu reconheço isso, se não houver a mudança no cerne principal do Ceará Sporting Clube, a gestão do João Paulo tende a fracassar. É tudo uma questão de escolha. E o João Paulo precisa evoluir como gestor. E a sua gestão dentro do departamento de futebol profissional também precisa aumentar o nível de profissionalismo. Tudo agora não é questão de diálogo, é questão de ação, agilidade, porque o tempo está correndo contra a nossa história. E a história do Ceará que está em jogo. João Paulo precisa entender isso. Sei que o perfil dele é um cara que tenta ali manter uma estabilidade maior. Eu entendo que o que eu percebo do João Paulo é um cara de uma percepção de, se tudo tivesse gerencialmente bem, ter o João Paulo como nosso presidente seria ótimo. Se a gente não precisasse promover tantas mudanças. Mas, João, o Ceará precisa de mudanças. O Ceará precisa que você atue como um cara agente da mudança. Senão, a sua gestão já está fracassada. Beleza? Bom, essa é a minha opinião. Espero que vocês também possam dar a opinião de vocês por aqui. Falem, avaliem o que vocês acham sobre esse momento do Ceará. E é isso, beleza? Espero que vocês entendam o vídeo. O vídeo é para falar sobre o João Paulo, não é para falar sobre Albeci, sobre Juliano, sobre Guto. É um vídeo sobre o João Paulo. Eu espero que você deixe sua opinião por aqui. A gente agradece demais. Deixa o like, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo. E é isso, galera. Por dias melhores, vamos estar sempre com o Vozão, tá bom? Bora pro racha.